obediência ao Senhor promove paz. Provérbios 3, 1 e 2. Quando você anda no caminho do Senhor, quando você obedece, quando você teme ao Senhor, quando você está no caminho do Senhor, o Senhor lhe concede longevidade e paz. Caminhar no temor do Senhor. Temer a Deus é reconhecer a sua majestade e, consequentemente, a nossa inutilidade. Isaías 6,5. Ai de mim, eu contemplo a glória do Senhor, a majestade do Senhor. Ai de mim. É uma pena que nós temos um problema seríssimo, que sempre vemos a vida do outro quando tem um sermão que toca sobre o pecado. Pena que o irmão fulano não estava aqui. Mas nunca vemos como Isaías viu: eu sou pecador, ai de mim. Temer a Deus é isso. Andar no caminho do Senhor é ser guiado pela sua palavra. Para a tristeza nossa, deparando-me com um homem que se denominava missionário. Ele dormiu em minha casa, em chalé. Na época ele disse para mim o seguinte: pastor, eu não uso mais ler a Bíblia, porque o Senhor já fala direto comigo. A palavra de Deus, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se não há a palavra de Deus lida, estudada, meditada, não há capacidade de andar no caminho do Senhor. A igreja que abandona o estudo bíblico, a igreja que abandona a palavra de Deus, a igreja que não tem temor nenhum quando está lendo a palavra de Deus, essa igreja não pode influenciar ninguém. Para influenciar é necessário viver em paz, edificar-se e caminhar no temor do Senhor, mas também é necessário que essa igreja seja assistida pelo Espírito Santo. Até agora você pode até falar assim: mas pastor, é difícil, é realmente difícil. Mas não adianta também você tentar viver em paz, não adianta também você tentar edificar-se em Cristo, se isso não for uma assistência do Espírito Santo. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, a igreja ela tem que ser assistida pelo Espírito Santo. Algumas pessoas têm acusado a igreja presbiteriana de não ter o Espírito Santo, e eu adoro o Senhor e glorifico quando eles falam isso. A igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo. Claro que não. Mas o Espírito Santo tem a igreja. E não só a presbiteriana, como tem as outras também, que são sérias, que pregam a palavra, que está aí influenciando vidas. Uma igreja que é dominada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que influencia, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que morre para si mesmo, assim como João Batista exclamou: convém que Cristo cresça, que Ele apareça e que eu diminua. Não precisam dizer: quem fez isso é a igreja presbiteriana, quem fez isso é o pastor. Não precisa. Tem que dizer o seguinte: quem fez isso é o Deus, autor da vida, Senhor do universo, aquele que pode entrar no inferno e ali salvar as vidas que para lá foram num contexto de morte. O Espírito Santo assiste a igreja, ele dirige a igreja, e as portas do inferno não prevalecem, porque a igreja vai em nome do Senhor, na direção do Espírito Santo. Toda obra salvífica doada por Deus, realizada por Cristo e experimentada pelo ser humano, é aplicada pelo Espírito Santo. Sem a assistência dele, a igreja não sobrevive. Gálatas 4, 6, você vai observar que nos primeiros versículos vai estar dizendo que no propósito de Deus, no plano de Deus, no tempo determinado por Deus, Ele enviou Jesus, que veio, que morreu, nasceu sob a lei, cumpriu toda a lei. Mas você vai ver também no versículo 6 que o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, é aquele que aplica isso à igreja, habilitando a igreja a aclamar: Abba, Pai. Agora a igreja tem intimidade com o Pai, porque o Espírito Santo a assiste. Romanos 8, nós vamos encontrar, se eu não estou enganado, no versículo 28, nós vamos encontrar Paulo dizendo que nós não sabemos orar como convém. (8:26)
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele é aquele que está na igreja para dirigir a igreja. Então, por favor, deixe os seus ideais, jogue por terra aquilo que você pensa que você sabe, se isso não for de Deus, se não for do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. O Espírito Santo agiu como capacitador de Jesus Cristo após o seu batismo, Mateus 3,16, quando ele recebe o batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, como que autorizando um trabalho eficiente, uma vez que Cristo já é eficiente, mas para que cumprisse tudo aquilo que precisamos para a nossa conduta, o Espírito Santo se envolve no ministério de Cristo, dando a ele então autoridade e envolvimento. E Deus disse: meu filho amado em quem comprado. Agora, na força da comunhão da Trindade, Jesus vai para o deserto e lá experimenta os ataques satânicos, citando a palavra de Deus, tentando desviar Cristo da cruz. Mas o nosso Senhor Jesus venceu por nós. O Espírito Santo é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não pode haver salvação sem o Espírito Santo, por favor. Se alguém falar para você assim: você é cristão? Sim, sou. Mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Bom, se você não foi batizado com o Espírito Santo, significa que você ainda não se converteu. Porque não há conversão sem a ação do Espírito Santo na vida.